Controle da administração pública, parte constitucional. São funções institucionais do Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Seção 9 da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Julgar as contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluindo as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário público. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para o cargo de provimento em comissão, bem como as de concessões de aposentadoria, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores, que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneros, a Estado, ao Distrito Federal ou ao município. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. No caso do contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente o relatório de suas atividades. A Comissão Mista Permanente, a que se refere o artigo 166, parágrafo 1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimento não programados, ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Não prestados os esclarecimentos ou considerados esses insuficientes, a comissão solicitará ao tribunal pronunciamento conclusivo
sobre a matéria no prazo de 30 dias. Entendendo o tribunal irregular as despesas, a comissão, se julgar que os gastos possam causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. O Tribunal de Contas da União, integrante de 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. O ministro do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre os brasileiros que satisfaçam os requisitos: mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notório conhecimento jurídico, contábeis, econômicos e financeiros, ou de administração pública, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija o conhecimento, mencionados no exercício anterior. O ministro do Tribunal de Contas serão escolhidos 1/3 pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre os auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 2/3 pelo Congresso Nacional. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes no artigo 40. O auditor, quando em substituição ao ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da adjudicatura, as de juiz do Tribunal Regional Federal. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação dos recursos públicos por entidade de direito privado. Exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber às organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrantes por 7 conselheiros.